Então, gente, hoje o nosso tema será a autoria do livro de Daniel. E para nós iniciarmos a falar sobre esse livro maravilhoso, eu confirmo novamente falarmos que nós utilizamos a corrente teológica do historicismo, porque a história, ela explica os eventos proféticos, tá ok? Então, gente, para nós iniciarmos, falarmos um pouco sobre este livro maravilhoso, o livro de Daniel, aqui neste canal, no canal das mães que clamam pelos seus filhos, nós podemos falar um pouco a respeito aqui do profeta Daniel, como é que esse livro foi escrito, qual foi o ano que ele foi escrito e através de que condição o profeta escreveu, tá ok? O livro de Daniel, ele foi escrito por volta do ano 600 antes de Cristo. Daniel ele estava ali em Babilônia como escravo, como cativo, quando ele começa a escrever o livro. Por quê? 5 anos antes, no ano 605 a.C., o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e ali ele leva muitos escravizados. E entre os cativos estava Daniel. Estava Daniel e juntamente com eles muitos jovens, muitos dos moradores. E estavam ali os 3 companheiros de Daniel, que nós conhecemos como Ananias, Misael e Azarias. E eles chegaram ali em Babilônia. Para nós iniciarmos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Daniel, no primeiro capítulo. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, e o versículo é o 3 ao 6. Mas antes de nós lermos, neste momento, eu te convido, onde você está, que neste momento você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus, e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno, e amado, e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, ó Pai amado, que iremos estudar a Tua Palavra, queremos te pedir, Senhor, a Tua presença em nosso meio. Queremos, Senhor, pedir o auxílio do Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender a Tua Palavra, que será aberta agora. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Capítulo 1, versículo 3 ao 6, que diz assim: Disse o rei a Aspenais, chefes dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiam diante do rei. Entre eles, sim, achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, nós iniciamos aqui falando do jovem Daniel, e juntamente com ele aqui foi citado o nome dos seus companheiros, que ali estavam na Babilônia, que foram levados escravos assim por Nabucodonosor. Gente, quando nós estudamos aqui nossa primeira aula, nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e uma parte dele em aramaico, enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego. E a parte em aramaico do Antigo Testamento está onde? Está no livro de Daniel. Agora, preste bem atenção. Bora lá. Se nós pegarmos o capítulo 1 do livro de Daniel, capítulo 1, até o capítulo 2, e a primeira parte lá do versículo 4, ele foi escrito em hebraico, ok? Bora lá. Do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, na primeira parte, foi escrito em hebraico. Aí, da segunda parte, do versículo 4, do capítulo 2, até o último capítulo do capítulo 7, foi escrito em aramaico. Daniel abriu esse parênteses na escrita da segunda parte do capítulo 2, e versículo 4, até o finalzinho do capítulo 7, foi escrito em aramaico. O interessante é que Daniel, quando começa o capítulo 8, versículo 1, ele inicia novamente para o hebraico. O interessante. Ele utilizou isso, gente, porque naquela época o aramaico se falava muito naquela época lá em Babilônia. Por isso, ele destinou para que as pessoas assim entendessem o seu livro. E o livro de Daniel, ele apresenta uma divisão entre um período histórico e um período profético. São 12 capítulos.
Do capítulo 1 até o 6, ali é o período histórico, que nós iremos estudar aqui durante o curso. E do capítulo 7 até o 12, que é o último capítulo do livro, foi escrito em uma linguagem profética, certo? E o interessante é que, nessa linguagem histórica e profética, nós conhecemos histórias maravilhosas. Na linguagem histórica, nós podemos perceber o sonho do rei Nabucodonosor, que foi histórias de livramentos, história que o Senhor ali ele operou com grandes maravilhas do povo, e assim levando a vida dos seus servos fiéis. Quando Nabucodonosor teve um sonho, que ele queria matar todos os sábios de Babilônia, inclusive Daniel e seus companheiros, Daniel foi lá e identificou o sonho e interpretou o sonho do rei. Então é uma das histórias. Outra das histórias é sobre os amigos de Daniel, que foram livrados da fornalha ardente de fogo. Então essa é a parte histórica do livro. E outra história também que muitas pessoas conhecem, tem pessoas que não conhecem a Bíblia, mas conhecem essa história que eu vou falar agora, que é Daniel na cova dos leões. É o período histórico também do livro. E quando nós entramos no capítulo 7, aí já vem o quê? Já vem a parte profética. E a parte profética, gente, é quando nós falamos sobre os 4 animais ali, né? Que Daniel teve essa visão sobre 4 animais que também nós iremos estudar. Saber que cada animal é esse, o que é que ele representa, hoje, qual é o ensinamento que nós podemos tirar. Daniel também teve a visão das 70 semanas, que as 70 semanas são 70 vezes 7, que dá 490, são 490 anos que o povo judeu teve como um tempo de graça dos judeus, que encerrou no ano 34, que nós também iremos estudar aqui durante o curso, e também iremos estudar também a profética de capítulo 8 de Daniel, que fala dos 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, tudo isso aqui é um recheio do que a gente vai estudar durante esse curso, tá ok? Então, serão coisas assim, maravilhosas que nós iremos aprender. Mas o interessante também é que quando Daniel, esse livro dele foi exposto, que as pessoas conheceram, muitos críticos ali passaram a tentar falar que esse livro era falso. Tentar falar que tudo que estava ali era algo que jamais iria acontecer. Porém, gente, tudo que foi escrito aconteceu. Então, os críticos, posteriormente, começaram a tentar mudar de tese. Então, eles falaram o seguinte, esse livro, tudo que foi escrito se cumpriu perfeitamente. Porque quando nós pegamos o capítulo 2 de Daniel e vemos lá o sonho de Nabucodonosor, aquela estátua, no qual ele envolvia várias nações, entre as nações ali que Daniel fala, estava aqui a nação de Babilônia, depois a nação dos medos persas, estava a nação da Grécia e, por fim, a nação de Roma. E tudo que Daniel falou no ano 605, ali, antes de Cristo, depois do ano 605, antes de Cristo, não é isso? Que ele iniciou ali pelo ano 600. Imagina, gente, daquele tempo para cá, a história comprova que tudo se cumpriu. Existe ainda uma pequena parte que nós estamos aguardando se cumprir. Então, se 90% do sonho e das visões do livro se cumpriram, então nós estamos aguardando esse 10% se cumprir. E o que está faltando ainda é a bendita esperança que o cristão tem, que fala sobre a volta de Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo, que ele virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Agora imaginem, os críticos, quando tudo começou a se cumprir, eles teriam que falar alguma coisa para que eles pudessem se respaldar através das suas teses. Então, o que foi que eles trouxeram? Eles trouxeram uma palavra que em latim chama o seguinte, vaccinio ex evento. Eles falaram, isso que está nesse livro é um vaccinio ex evento, que quer dizer o quê? Que quer dizer que profecias após o evento. Eles falaram que tudo foi escrito depois que aconteceu o evento. Aí fica um negócio assim meio estranho para eles. Porque eles falaram que não foi Daniel que escreveu o livro, foi uma pessoa que escreveu depois que tudo aconteceu. É como se fosse hoje em dia, a pessoa vai dizer o seguinte, eu vou falar aqui quais são os números que vai dar num jogo da Mega Sena. Só que a pessoa grava um vídeo depois que sai o resultado. Aí ele coloca lá os números que deram e publica. Ou seja, a profecia foi dada depois que aconteceu o evento. Então eles falaram isso do livro de Daniel. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é inspirada pelo poder do Espírito Santo. E o livro de Daniel foi um livro inspirado pelo poder do Espírito Santo. Sabemos que tudo que está aqui, Deus colocou no coração de Daniel. E, gente, aqui nós iremos aprender coisas maravilhosas nesse livro. Nós iremos aprender
sobre essas profecias que eu relatei agora, inclusive as profecias que apontam para Roma, como é que Roma foi desintegrada, como é que surgiu a Europa através de Roma, os anos da perseguição que o povo de Deus passou. Nós iremos aprender sobre a supremacia papal. Nós iremos aprender sobre essas histórias que nos deixaram ensinamento de fortalecimento espiritual nos dias de hoje. Então, esse aqui é um livro maravilhoso, um livro que Deus deixou, mas o interessante é que Deus, quando ele revela tudo isso ao profeta Daniel, sempre tem um anjo ali auxiliando Daniel. E esse anjo que está ali com ele é um anjo muito poderoso lá no céu. E o anjo que sempre está ali com Daniel em todas as suas profecias que ele está escrevendo, é o mesmo anjo, gente, que apareceu para João, lá na ilha de Patmos, quando João recebeu a visão do Apocalipse. Foi o mesmo anjo que apareceu para Maria, informando que Jesus Cristo viria. E esse anjo é um anjo que ele sempre está ali, ao lado do servo de Deus, quando ele está necessitado. Esse anjo, ele substitui um anjo que foi expulso lá do céu. Certa vez teve um anjo que se rebelou lá no céu, ele foi expulso. E no lugar desse anjo precisava ser colocado outro anjo. E quem foi colocado foi esse anjo chamado Gabriel. E Gabriel, ele sempre vem ao socorro do servo de Deus, assim como ele aparece no livro de Daniel, para o socorrer. Nós iremos aprender sobre um assunto maravilhoso chamado o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, no qual a história verídica fala, não tem nada a ver com o que as pessoas falam aí, muitos falam na internet. Tem pessoas falando do jejum de Daniel como algo que não tem nada a ver no livro. E nós iremos aprender segundo está mostrando aqui no livro. Como informa sobre todo o jejum que Daniel passou, as 3 semanas que ele passou chorando, jejuando e orando. Nós iremos aprender também numa das nossas aulas. Então, o bom deste curso é que mostra tudo isso, tá certo, gente? E depois que Daniel ele escreve o livro, Daniel ele não compreende muita coisa. Por ele não compreender, ele chega a ficar doente, porque ele tenta ali compreender, mas não tem condição. E aí, o que acontece? Vem a seguinte ordem para Daniel. Daniel, sela o livro. Selar é você colocar um selo e não vai poder abrir. Sela o livro, ou outras versões falam, fecha o livro. Ele não vai ser aberto na tua geração, na tua época. Ele vai ser aberto posteriormente. Daqui a muitos séculos ele vai ser aberto. E quando esse livro for aberto, Daniel, a sabedoria vai se multiplicar dos meus servos aqui na terra. A sabedoria vai se multiplicar de uma maneira tão grande que muitos ali irão entender este livro. E, gente, esse livro, o selo foi tirado. E quando o selo foi tirado, um povo que passou a estudar esse livro com bastante oração, pedindo auxílio ao Espírito Santo, esse povo passou a entender este livro. E qual foi a época? Qual foi a época que esse livro foi aberto? Esse livro, a Bíblia nos mostra que ele seria aberto no tempo do fim. No tempo do fim, ele seria aberto. Nós já estamos aqui em Daniel capítulo 1, agora iremos para Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 diz o seguinte. Daniel capítulo 12, versículo, vamos ver aqui, versículo 6 e versículo 7, que diz assim. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre a água do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui foi mostrado a Daniel que o livro seria entendido depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, gente. O que significa esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Bora lá. Um tempo significa um ano, tá ok? Ou 12 meses. Um tempo, 12 meses, um ano. 2 tempos em profecia, 2 anos, 24 meses. E a metade de um tempo, 6 meses. Agora vamos somar? 12 meses, com 24 meses, com 6 meses. Nós chegamos a 42 meses. É uma continha bem básica. Um ano, 2 anos e a metade de um ano.
nós chegamos a 42 meses. Depois desses 42 meses, esse livro seria aberto e muitos ali entenderiam. E a Bíblia é interessante que ela fala sobre várias profecias, é tão importante, 3 profecias básicas, que levam a uma profecia, são 3 em uma, certo? Então, qual é a outra profecia que bate também com essas? Se ele fala aqui 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, é uma profecia. Mais à frente, ele vai falar sobre 42 meses. E mais à frente, ele vai falar sobre 1.260 anos. Gente, as 3 é uma profecia só. 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, são 42 meses. E 42 meses, se você multiplicar, dá 1.260 anos. Só você fazer a conta. 30 vezes 42, 1.260. Então, as 3 se trata de uma única profecia. E o interessante que foi dito para Daniel, que no final dessa profecia, o selo seria tirado. E todas as pessoas iriam entender aquele livro. Iriam entender como ele é, como as pessoas deveriam entender. Gente, eu espero que até aqui vocês estejam entendendo. O livro de Daniel, ele requer um pouquinho de contas. Por isso, quando eu estou passando o curso do livro de Daniel, eu sempre peço para que as pessoas possam ter um caderninho de lado, uma caneta, para ir anotando os versículos bíblicos e as datas. E como hoje nós não temos mais calculadora, né? Nosso calculador é o celular, então que na hora que eu for falando, a pessoa vá lá com a calculadorazinha do celular e vá fazendo a conta. O interessante, gente, que bate. Todas as contas do livro de Daniel bate, porque foi um livro inspirado por Deus. Os críticos falavam que não eram, porque crítico é crítico, eles querem criticar, eles querem fazer algo que eles mesmos apontem, e eles querem ter razão. Mas nós, que estudamos a Bíblia Sagrada, nós sabemos que tudo aqui vem mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E nós acreditamos fielmente que esses 66 livros bíblicos são inspirados pelo poder do Espírito Santo. Agora, imaginem essas 3 profecias. Elas precisavam se cumprir para assim chegar ao tempo do fim. E eu digo uma coisa para você, essas profecias já se cumpriu. Todas 3, que é uma só. E quando foi que iniciou, Daniel? Vamos aqui para Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. O versículo é o versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aqui a profecia, novamente no livro de Daniel, ela fala sobre esse tempo, sobre 2 tempos e metade de 1 tempo. Agora nos deixou o quê? Foi dado um zoom agora. A profecia ficou mais detalhada, não foi isso? Falou que o início seria através de um período de perseguição. E esse período de perseguição que iria acontecer aqui na terra seria muito grande, no qual os servos de Deus iriam passar por uma grande aflição. Ou seja, os servos de Deus iriam, neste momento, sofrer muito. E, gente, quando foi que tudo isso aqui se cumpriu? Se cumpriu, mais na frente nós iremos ter mais detalhados. Mas, como eu estou explicando aqui o livro de Daniel, para nós darmos um pontapé inicial aqui no curso, ele fala que esse tempo de 1.260 anos, ou 42 meses, ou 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ele iria iniciar quando o povo de Deus passaria por uma perseguição muito grande. Isso aconteceu na Idade Média. Na Idade Média, nós sabemos que um poder romano se levantou, e esse poder ele veio de uma profecia. Esse poder grande, mais na frente, vocês vão conhecer ele como chifre pequeno. E esse chifre pequeno, que quer dizer um poder, que ele era bem pequenininho, que ele veio de uns 4 ventos da terra, e ele cresceu muito. E ele conseguiu dominar ali muitas e muitas nações. E entre essas nações, gente, existiam 3 nações que foram contra eles. E essas nações foram o quê? Foram exterminadas, foram destruídas. E quando eles se juntaram para destruir essa última nação, o que aconteceu? A última nação a ser destruída, que era um povo chamado povo ariano, dos ostrogodos, esse povo, quando eles foram destruídos, o ano foi o ano 538 da nossa era. Ali começou o período de trevas espirituais, a idade das trevas aqui na Terra.
Nessa época, iniciou a supremacia papal. Esse poder religioso passou a dominar e passou a perseguir as pessoas, acusando eles de vários e vários crimes inexistentes. E o pior deles chamava crime de heresia. E o que era heresia? É quando o povo de Deus ele discordava da interpretação bíblica do poder romano. E o poder romano, naquela época, tinha assumido o clero, ele tinha a sua interpretação. E a interpretação do poder romano, o que é que ele dizia? Eles vendiam indulgências, que era a pessoa pagava por um documento e ali já garantia um lugar lá no céu. Eles praticavam oração pelos mortos. A Bíblia nos deixa bem claro que ninguém pode mais orar pelos mortos. E praticavam o quê? A adoração de imagens, no qual a Bíblia deixa bem claro também nos 10 mandamentos que nós não devemos adorar imagem. O próprio salmista ele fala que ali ele tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem pernas, mas não anda. Como é que você pode adorar algo assim? Então eles pregavam tudo isso, e o povo se levantou e foi contra tudo isso que eles pregavam. E a igreja passou a persegui-los, e nessa perseguição eles foram fundadas as cruzadas. As cruzadas no qual eles matavam em nome de Jesus. Então estavam fazendo tudo errado. Porém o povo de Deus foi derramado muito sangue, mas eles foram fiéis, eles foram firmes, e durante toda a perseguição da Idade Média, eles foram perseguidos, muitos foram mortos, muitos foram queimados em fogueiras. Foi o caso de um rapaz chamado John Hus e seu companheiro Jerônimo de Praga. John Hus e Jerônimo de Praga, da República Tcheca, eles foram contra o poder religioso, pegaram eles e queimaram ele em praça pública, na fogueira. Jogaram suas cinzas no rio Reno, só que a cinza deles viraram semente. Mais e mais pessoas passaram a aderir, mais e mais pessoas passaram a seguir os ensinamentos bíblicos. Então, gente, esse poder perseguiu. E quanto tempo eles iriam perseguir o povo de Deus, que eu falei aqui da profecia? 1260 anos. Então, o tempo de perseguição do povo de Deus começou no ano 538, com o extermínio da última tribo ariana, que é dos ostrogodos, e o início da supremacia papal. Agora, bora lá. Pegue sua calculadora, você vai pegar 538, que foi o ano da perseguição, e vai somar com a profecia, 1260. Nós chegamos, sabe que ano? No ano 1798. Daniel, o que foi que aconteceu no ano 1798? No ano 1798 da nossa era atual, depois de Cristo. Quando fixou 1798, termina a supremacia papal, gente. Acabou o tempo de perseguição dos cristãos. Nessa época aí, tinha um imperador chamado Napoleão Bonaparte. Nós conhecemos a história de Napoleão, não é isso? Estudamos no colégio. E Napoleão Bonaparte, ele era muito imperoso, ele era muito orgulhoso. Antes dele, os reis, eles eram muito submissos aos papas. Só que quando os reis eram coroados, quem que coroava o rei? O papa vinha e colocava a coroa na cabeça de cada rei, para ali abençoar ele. E quando o papa veio para colocar a coroa na cabeça de Napoleão, Napoleão toma a coroa das mãos dele e se autocoroa. E Napoleão ele tinha tanto poder que certa vez ele se revolta contra o clero, poder religioso, e ele manda prender o papa existente naquela época, era o Papa Pio VI. E ele chama um general dele chamado General Berthier, e diz o seguinte: Berthier, leva o papa para o cárcere. Naquela época foi um escândalo muito grande, naquela época foi algo assim mesmo ímpar. Nunca tinha acontecido isso na história, porque eles eram submissos. E o general Berthier foi lá e prendeu o papa. E quando o papa estava no cárcere, na masmorra, ele morre. Então, gente, naquele momento ali, termina a supremacia papal. O povo de Deus deixa de ser perseguido e ali inicia o tempo do fim. Esse tema sobre o tempo do fim, né? O tema aí, muitas pessoas falam, nós estamos vivendo na atualidade o tempo do fim, mas não. O tempo do fim começou em 1798, grave essa data. Nós iremos falar muito sobre ela aqui nesse curso. 1798 termina a supremacia papal e inicia o tempo do fim. E o que é que o livro de Daniel falava? Que no tempo do fim, o selo seria arrancado, o selo seria tirado, o livro seria aberto, porque o saber se multiplicaria, não é isso?
o homem teria mais sabedoria porque iria buscar mais pelo Espírito Santo. E foi isso que aconteceu, gente. A partir desse ano, homens santos, homens de Deus passaram a estudar mais e mais a Bíblia. Estudaram ela fielmente. E toda a profecia de Daniel, elas foram estudadas. Mas teve um grupo que não, eles entenderam a profecia estava correta. Só que a interpretação deles foi equivocada. Então, esse povo, eles acreditavam que a profecia sobre a volta de Cristo ocorreria no ano 1844. Poucos anos, 46 anos depois do tempo do fim. Como ele tinha estudado que o tempo do fim tinha iniciado há poucos anos, nessa época Jesus voltaria, porque tem uma profecia de Daniel 8:14, chamado até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, que também será um dos nossos temas, que nós iremos estudar ela, destrinchar bem direitinho. Eles acreditavam que Jesus iria voltar, mas Jesus não volta. E o povo continua estudando. Então, nós podemos afirmar que se o tempo do fim ele iniciou no ano 1798, hoje nós podemos aprender mais e mais sobre o livro de Daniel, porque Deus abriu para cada um de nós. Agora eu digo uma coisa a você. Se você for querer estudar o livro de Daniel, assim como estuda um livro comum, assim como se estuda um livro do colégio, um livro histórico, um livro de romance, um livro de Machado de Assis, de José de Alencar, ninguém vai entender. Nós devemos estudar o livro de Daniel com bastante oração. Nós devemos buscar pelo auxílio do Espírito Santo. E ele vai nos revelar. Ele nos revela tudo o que está acontecendo. E eu te faço um desafio agora, minha querida. O desafio que eu quero fazer para você é que no final desse curso, aqui iremos durar 15 aulas. Hoje é a segunda, falando sobre a autoria. Anote tudo o que está acontecendo. Anote aqui o que está acontecendo no curso. E depois, essas profecias que nós iremos estudar, interprete para outras pessoas. Porque é o seguinte, Deus quer que nós interpretemos as mensagens bíblicas, as profecias para outras pessoas. Quando Nabucodonosor, ele teve uma dúvida muito grande, que ele não entendeu o sonho, quem foi que interpretou o sonho para ele? O profeta Daniel. Então, assim como Daniel interpretou a profecia para Nabucodonosor, que depois interpretou a profecia também para Belsazar, então, ele quer, o Deus Todo-Poderoso, que nós venhamos a interpretar as profecias para as pessoas que não entendem. Assim como nesse curso eu estou interpretando para vocês, vocês irão interpretar para as outras pessoas. Nós seremos multiplicadores, tá ok? Mas multiplicadores do bem, para multiplicar as maravilhas que Deus tem para cada um de nós. E para nós encerrarmos, como o nosso tempo já está assim um pouco avançado, gente, nós nos comprometemos com a administradora aqui do curso que nossas aulas iriam durar 25 minutos, tá ok? Então, nós vamos fazer o possível para que a aula ela dure 25 minutos. Vai ter temas que nós iremos dividir em 2 aulas, mas vai ser mais prático e vai ser mais direto. Nós iremos utilizar essa metodologia fracionada e uma metodologia de fácil entendimento, mas iremos conseguir fazer nesse tempo, tá ok? Então, para nós encerrarmos, vamos abrir aqui no último livro do profeta Daniel, último capítulo, aliás, no capítulo 12. E o versículo é o versículo 13. Último capítulo e último versículo do livro de Daniel. Diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Gente, o profeta Daniel, ele cumpriu sua missão. Ele cumpriu tudo o que Deus pediu para ele fazer, e após o que estava tudo acontecido aqui, Daniel estava já na fase na fase da sua velhice. Ele já era um ancião, ele já estava bem velhinho. E ali, farto de dias, Daniel descansa. Daniel desce ao pó da terra, Daniel morre, ele morre em Babilônia. E ali, o que acontece? A promessa de um Deus maravilhoso, um Deus que nunca falhou em nenhuma promessa, foi o seguinte para Daniel: Daniel, tu vai descansar, mas tu vai se levantar para receber a tua herança. Então, Daniel está no pó da terra, e ele está aguardando o quê? A volta de Cristo. E quando Cristo voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, ele vai chamar aqueles que morreram em Cristo, os justos que morreram em Cristo. E quando eles ressuscitarem, eles irão ter um encontro com o Senhor. E um dos que irão ressuscitar será o profeta Daniel. E quando Daniel ressuscitar nesse dia, gente,
ele irá receber das mãos do Deus Todo-Poderoso a coroa da vida eterna. E nós, depois que estaremos vivos, se Deus quiser, nós seremos transformados e seremos arrebatados ao céu. E quando nós encontrarmos ao Senhor dos ares, e nós estarmos com o Senhor por um período de 1000 anos, lá nós iremos poder conversar com Daniel. E nós vamos agradecer a ele por tudo aquilo que ele colocou em sua palavra, que com certeza nos ajudou na nossa santificação espiritual. Bem, minhas queridas, estamos encerrando esta aula. Na quinta-feira, nós iremos dar continuidade falando sobre o capítulo 2 do livro de Daniel, que vai ser uma bênção. Então, continue conosco até o final desse curso, se Deus quiser. Que o eterno Deus continue abençoando ricamente você e toda a tua família. Que nós possamos buscar ao Senhor e escolher a Jesus. Vamos fazer uma oração? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso? Oremos. Santo e eterno e amado e maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, queremos, Senhor, te agradecer pelo livro de Daniel ter sido aberto, por tu, ó eterno Deus, ter nos dado entendimento através do teu Santo Espírito. Pai amado, somos pessoas, ó Deus eterno, que estamos te buscando fielmente dia após dia. Somos fracos, somos falhos, somos pecadores, mas queremos te pedir que tu venha transformar as nossas vidas, Senhor. Somos pessoas sinceras de coração. Por isso, ó Pai amado, vem fazer morada na nossa vida. Cada pessoa, cada mãezinha aqui desse grupo, cada uma delas, tu conhece a realidade da vida delas. Tu sabe a aflição que cada uma delas passa. Tu sabe o desejo do coração de cada uma. Tu sabe aquelas que já receberam bênçãos que foi testemunhada do teu poder na vida delas. Pai amado, transforma a vida de cada uma, que elas possam alcançar ainda essa graça no qual elas tantas buscam. Que os filhos dela, ó Pai amado, possam ser uma bênção na casa delas, ó Senhor, neste momento, que tu possa visitar cada filho e possa colocar no coração de cada um deles o intuito que só existe um caminho nesta vida, que é ser um adorador do Deus Todo-Poderoso. Transforma a vida de cada pessoa que aqui está. Te pedimos tuas bênçãos, ó Senhor, e te agradecemos, eterno e amado Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.